Olá, você está no podcast Rabiscos. Essas são edições especiais em parceria com a Ocupa Beauvoir, o Margens, e a gente está homenageando 10 mulheres que foram mortas defendendo os direitos humanos pela mão do Estado, e 10 escritoras estão lendo cartas para essas mulheres numa ação planejada com a Flipei, que é o barco pirata da Flip, onde foram distribuídos cartazes ilustrados com ilustrações dessas mulheres mortas e QR Code para ouvir o podcast. Então não importa como você chegou aqui, se foi pelo podcast, se foi pelo QR Code, seja muito bem-vindo e ouça essa carta e nos ajude a levar a história dessas mulheres para mais longe. Obrigada. Oi, Márcia. Talvez algumas pessoas críticas digam que eu não poderia te escrever essa carta, que esse não é meu lugar de fala e tal, mas eu quero te dizer que esse é meu lugar de dor e de luta, e que tantos anos após a sua partida, ainda é difícil encontrar informações sobre você aqui em 2019, e é por isso que eu te escrevo, porque é difícil viver nesse ano sabendo que no ano passado 163 pessoas trans foram mortas somente no Brasil, o que nos colocaria, se houvesse um ranking, na primeira posição. E me dói ter que te contar isso, Márcia, mesmo sabendo da sua luta, mesmo sabendo que as pessoas ainda não podem simplesmente ser quem elas são, alegres, corajosas e divertidas, como que você era descrita. Márcia, eu queria, daqui de 2019, te trazer notícias boas. E eu queria te falar sobre a sua própria morte. Eu queria te contar que a gente sabe que não foi suicídio, mas infelizmente, e ainda me dói te contar isso, qualquer suspeito ou responsável por ter te tirado a vida e ter te tirado da gente ainda está impune. E a raiva que eu sinto, Márcia, é combustível para a gente continuar nessa luta. Eu queria muito te trazer boas notícias, queria te contar que somos livres e felizes, mas ainda é cedo. Embora seja tarde demais, perto de tantas pessoas que já perdemos para a desumanidade de outras. Daqui de onde eu te escrevo, Márcia, eu enxugo as lágrimas pelas amigas que já se foram, de formas tão covardes e violentas como você. Mas eu também celebro as pessoas que elas foram, assim como eu estou aqui para te celebrar. Pouca gente sabe, mas você foi incrível e ao lado das tuas amigas, você criou a Associação das Travestis de Rua Revolucionárias e era um baita projeto. Possibilitava a subsistência de mais de 50 pessoas que viviam nas ruas na década de 70 nos Estados Unidos. E quase ninguém sabe, mas você lutava para dar dignidade para essas pessoas, Márcia. E ainda é difícil encontrar informações sobre a sua luta, mas eu te escrevo para te dizer que eu soube que você percorria as ruas chamando a atenção para a pandemia da AIDS na década de 80 e ainda denunciava o pouco acesso da população trans ao ambiente de trabalho. E quase ninguém sabe disso, mas essa carta que eu te escrevo é para não deixar ninguém esquecer do teu legado e da tua luta, é para que a gente consiga se mobilizar para tirar as pessoas trans das ruas, é para que a gente possa dar trabalho digno para essas pessoas, e é para que a gente possa dar continuidade ao teu trabalho, e para que ainda que tarde, a gente encontre quem te tirou a vida, Márcia. Hoje, nós temos presidentes de extrema direita, tanto no seu país como no meu, que nos odeiam e que fazem de tudo para que a gente continue morrendo, liderando estatísticas terríveis e tendo nossos sonhos jogados em valas, assim como os nossos corpos, e vendidos como suicídio. Eu queria tanto te trazer boas notícias, Márcia, mas eu ainda não consigo. Então, eu te digo que a tua luta me inspira e que saber que você existiu me dá um pouco de esperança. Queria te dizer que a tua luta valeu e que mesmo que ainda tenhamos um caminho longo, estamos ocupando as ruas, levando informações às pessoas e não deixando que elas esqueçam a pessoa que você foi. Com amor, Jéssica Balbino.